Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia, eu faço parte do Miminas. Para quem não conhece a Miminas, nós somos uma associação sem fins lucrativos. A gente tem como objetivos a preservação e a divulgação das abelhas sem ferrão, das espécies de abelhas sem ferrão, especialmente da nossa região de Minas Gerais. Nesses tempos de pandemia, nós suspendemos as nossas reuniões mensais, que elas ocorrem presencialmente, sempre no segundo domingo de cada mês, no auditório do Parque Municipal, ao lado do Orquidário. As reuniões são abertas para todos que quiserem participar e estar lá conosco para conversar sobre abelhas, tá? Sejam sempre muito bem-vindos. Nós iniciamos hoje uma série de lives, já que as nossas reuniões estão suspensas, e a gente tem a honra de ter hoje o professor Helder, da Universidade Federal de Viçosa, que vai falar para nós sobre a genética de abelhas sem ferrão, tá? Eu gostaria de saber se está todo mundo me escutando, se o áudio está numa altura legal, se estão conseguindo acesso no site, no chat. Se puderem me dar um feedback, tá? Beleza, gente. Professor, eu vou passar para o senhor. Eu gostaria que vocês me deem feedback também, se estão conseguindo escutar o professor Helder. Pode falar, professor. Boa tarde a todos. Uma alegria poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite. O áudio está ok, gente? Beleza. O senhor pode começar a hora que quiser, professor. Ok. Então, deixa eu iniciar aqui a minha apresentação. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Vamos aqui fazer um bate-papo, né? Não pretendo que seja uma palestra muito pesada, com muito conteúdo científico, vamos tentar dosar isso, né? Mas, é claro, trazendo também a nossa contribuição naquilo que nos foi solicitado. Então, mais uma vez, agradecendo a AME Minas, a Associação de Meliponicultores aqui de Minas Gerais, sempre uma parceira dos nossos trabalhos, sempre uma parceira dos trabalhos de ciência, da pesquisa, das universidades, e temos muitos parceiros que hoje manejam abelhas e que têm sempre colaborado conosco. Então, nossa gratidão sempre a todos aqueles que prestam aí um bom trabalho em relação à conservação da natureza, que é um dos objetivos principais da Associação de Meliponicultores também aqui de Minas Gerais, né? E hoje, em especial, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que a genética tem a nos ensinar sobre a criação de abelhas sem ferrão. O nosso trabalho na universidade, como grupo de pesquisa, está aí o nosso contato, no Laboratório de Genética da Conservação, aqui na Universidade Federal de Viçosa, no campus Florestal. A cidade de Florestal, para quem não conhece, é uma cidade que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, a poucos quilômetros aqui de Joatuba, Contagem, Betim, né? Então, fica bem pertinho aqui da sede da AME Minas e da turma que trabalha aqui na região metropolitana. E está aí o nosso site para quem quiser buscar outras informações, e nas redes sociais também, YouTube, Facebook, Instagram, o nosso contato LabTeam, né? Bi com 2 Es mesmo, de abelha, Laboratório de Genética da Conservação. E lá tem o nosso contato, estamos à disposição dos amigos
para colaborar naquilo que estiver ao nosso alcance. Sim. Perfeito. Ok. Ótimo. Então, a amiga está aí nos lembrando sobre as perguntas, né? Nós vamos falar primeiro e depois vocês poderão fazer perguntas, pode ir colocando as perguntas no chat que a gente vai recuperando aqui, ou depois que terminarmos aí essa primeira parte, nós abrimos para perguntas, será um prazer conversar com vocês, ok? Muito bem. Quando nós falamos sobre criação de abelhas sem ferrão, Quando nós falamos sobre abelhas sem ferrão, a primeira pergunta que devemos fazer é: por que criamos abelhas sem ferrão? Aqui em nosso laboratório, o nosso interesse é estritamente conservacionista. Nós não somos criadores de abelhas no sentido de comercializar colmeias, comercializar produtos oriundos dessas abelhas, né? O nosso grupo de pesquisa em específico. E quando nós estamos falando de criação ou manejo de abelhas sem ferrão, o nosso trabalho em específico é voltado totalmente à conservação das espécies na natureza. Né? Temos um helicolário instalado aqui na universidade, onde fazemos manejo, especialmente para desenvolver pesquisa e apresentar à sociedade alguns aspectos importantes através de treinamentos, de cursos de educação ambiental. E quando nós fazemos essa pergunta, por que criamos abelhas sem ferrão, temos alguns aspectos interessantes aí. O primeiro deles é sobre a ética animal, né? A ética animal vai tentar apresentar uma pergunta para nós que é: qual valor a natureza tem para mim? Né? E nesse termo, nós temos o termo especista. O que quer dizer especismo? Especismo é quando eu considero uma espécie, e aí é claro, o ser humano, como superior a outras espécies. Como se nós fôssemos um ser acima da natureza e que todas as outras espécies, estando abaixo de nós, tendo um menor valor, elas estariam aí para nos servir. E a partir disso, é permitido a mim fazer o que eu bem entender para explorar estas espécies. Quando nós começamos a conversar sobre uma ética animal, então esses valores de bem-estar, de felicidade, de não violência, todos valores que eu considero para mim mesmo e que a nossa sociedade busca, nós buscamos também estender para as outras espécies animais, vegetais, para toda a natureza. Numa compreensão, colocamos ali uma ética animal, mas poderíamos chamar de uma ética natural, de uma ética ecológica, de uma ecologia profunda, em que nós somos apenas mais um ser integrante dessa natureza, nem melhor e nem pior. Convivemos em nossa casa comum e os mesmos direitos que eu requero para mim, esses mesmos direitos nós deveríamos garantir para todas as espécies, de modo que o equilíbrio do planeta depende da ação de cada um de nós. Vivemos hoje grandes conflitos e crises ambientais devido a uma ação antiética do ser humano, de superexploração, de desrespeito às espécies, contaminando os nossos solos, as nossas águas, né? Destruindo os hábitats, destruindo a natureza, de modo que hoje somos considerados, enquanto sociedade, enquanto ser humano,
o sexto evento de extinção em massa. Tão prejudicial tem sido o nosso comportamento capitalista, consumista, em relação à exploração das espécies. Então, cada vez mais, hoje, cresce uma noção de ecologia profunda, uma noção de que a ética animal e ambiental precisa acabar com o especismo e que as demais espécies têm o mesmo direito à vida, à felicidade, ao seu ambiente natural e à garantia de suas futuras gerações. Quando nós pensamos nisso, a segunda pergunta, o que me move, ela precisa ser um objeto de reflexão para nós. Me move interesses econômicos ou me move interesses conservacionistas? Para aqueles que têm apenas interesses econômicos, talvez muito das coisas que nós vamos falar aqui hoje não faça muito sentido, né? Porque quando nós vamos falar sobre genética da conservação, quando falamos sobre conservação da natureza, os interesses econômicos, eles não estão acima de outros interesses. Então, quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos pensando em ações que não causem danos, que eu possa, obviamente, obter resultados positivos a partir daquela minha atividade, mas que os valores capitais, que o interesse econômico não esteja acima de qualquer objetivo meu. Porque senão os fins justificam os meios, né? Ou seja, o meu fim de ganhar dinheiro vai justificar os meios, muitas vezes fora da lei, fora daquilo que a legislação ambiental permite, ou fora destes valores éticos que nós acabamos de comentar. Quando nós falamos de interesses conservacionistas, então, o bem da espécie, a conservação da natureza, ele está em um interesse primeiro. E aí determinadas práticas, ainda que eu ache que elas possam ser legais, essas determinadas práticas não mais são colocadas dentro do meu manejo, mas eu vou respeitar alguns limites, porque o meu interesse, ele é a conservação. Deixa de ser o meu interesse pessoal, o que eu tenho de ter uma abelha, de manejar essa ou aquela espécie, de ter isso ou aquilo, para o interesse da natureza, para o interesse conservacionista. Isso nos leva à terceira pergunta, que os amigos já devem estar bastante acostumados. Eu sou um criador de abelhas ou um colecionador de abelhas? Porque quando nós falamos de interesses conservacionistas, não faz muito sentido, e nem é a orientação da biologia da conservação, tirar, por exemplo, uma abelha do seu meio natural. Nós buscamos sempre a conservação in situ. E quando essa conservação in situ ela não é possível, a conservação ex situ, ou seja, a conservação fora do ambiente natural, ele precisa ser o mais naturalizado possível. O colecionador de abelhas, ele vai trazer abelhas do norte do país para o sudeste, vai trazer abelhas do sul, vai trazer abelhas, ou tentar, inclusive, trazer abelhas de outros países. Porque o que interessa não é o bem da natureza, o que interessa não é a conservação. O que interessa é um objetivo pessoal apenas de colecionar, de ter objetos de coleção, como se fossem objetos de arte, como se fosse um prêmio, né? Um colecionador que caça, por exemplo, um animal na natureza e corta a sua cabeça para colocar em sua parede como um troféu, como um prêmio. É claro que aqui nós não estamos sendo tão drásticos em relação às abelhas, mas quais os riscos? Quando eu trago uma colônia, por exemplo, lá do norte do país, ou quando eu trago uma colônia do sul do país e quero manejá-la aqui na região metropolitana,
africana, aqui na região sudeste, o risco que eu assumo é dessa espécie morrer, mas é um prêmio que eu tenho, né? Então, eu preciso agora me perguntar por que criamos abelhas sem ferrão? O que me move? Eu busco uma ética. Nós precisamos começar a pensar sobre estas questões, né? Avançando neste sentido, nós vamos entender, está pulando 2 vezes aqui, eu vou voltar sempre que for o caso. Nós precisamos entender o que chamamos de manejo conservacionista. Manejo conservacionista é todo aquele que busca a conservação na natureza, ou seja, onde. Então, eu vou precisar me perguntar, onde eu estou instalando o meu meliponário? É na mesma área de ocorrência da espécie? Onde eu estou manejando tem flores suficientes para as minhas abelhas? O clima é adequado? O clima é propício para a manutenção dessas colônias? Ou eu estou mantendo uma colônia em uma área que não tem água suficiente, que não tem água fresca, que falta flores, né? Então, a conservação, o manejo conservacionista, ele precisa aproximar o manejo dessa espécie naquele seu ambiente natural ou o mais natural possível. O como? Na manutenção da história biológica daquelas espécies, não é? Na manutenção do seu ambiente natural, na manutenção do seu local de ocorrência. E o porquê? Buscando sempre no manejo conservacionista o bem-estar da espécie e não necessariamente os meus interesses ou agradar aquilo que eu quero, né? E aí entra a questão da genética. Como a genética tem a nos ensinar sobre a criação de abelhas sem ferrão. Então, aqui, nesse slide, nós vamos nos demorar um pouquinho e vários assuntos importantes sobre a genética nós vamos comentar aqui. Quando nós falamos de abelhas sem ferrão, algo que é muito comum à grande maioria das espécies de abelhas, das nativas brasileiras, é que elas estão em populações pequenas, fragmentadas e isoladas, né? Populações pequenas, nós não encontramos abelha, algumas espécies nós temos em maior quantidade, mas eu não saio por aí no meio do mato e acho toda hora, achei uma uruçu aqui, agora tem uma mandaçaia, né? Então, as populações estão reduzidas. Imaginemos como deveria ser as populações de abelhas nativas há 500 anos atrás, há 400, há 300 anos atrás. O quanto de abelhas diversas, né, para todo lado nessa natureza tão bonita aqui, tão rica que a gente tem aqui no Brasil. Então, o fato, isso é observado, que as populações são pequenas ou estão diminuídas. E às vezes eu encontro abelhas num lugar, não encontro em outros, vou encontrar num outro lugar distante, ou seja, as populações estão fragmentadas. E essa fragmentação, ela atrapalha ou dificulta, inclusive, o cruzamento entre as espécies, né? Porque elas estão isoladas. Muitas vezes, há colônias isoladas num parque, numa unidade de conservação ou numa área um pouco mais preservada de uma propriedade rural. Ora, o que levou, que nós fizemos ou por que nós chegamos aqui? Por que estamos ou temos populações pequenas de abelhas na natureza? A primeira razão, a perda de hábitats, né? O desmatamento, a substituição dos ambientes naturais para a produção de alimentos, para a produção animal, para a urbanização. Então, cada vez mais os hábitats estão fragmentados. E não só há uma perda de hábitats, que mesmo nos ambientes naturais, nos ambientes urbanos,
né? Como é que a gente tem cada vez mais cortado as árvores, cada vez mais colocado fogo. Estamos exatamente nessa época agora. Quantas queimadas para todos os lados, aqui na nossa região, inúmeros focos de incêndio para todo lado. E isso resulta imediatamente numa perda de hábitats e numa morte de colônias, portanto, numa redução das populações de abelhas. Um segundo aspecto é a quantidade de agrotóxicos que se utiliza hoje para produzir alimentos. E todos esses agrotóxicos têm impactos diretos ou indiretos sobre as populações de abelhas, reduzindo letalmente ou subletalmente as colônias, de modo, então, que a quantidade imensa de agrotóxicos que o Brasil utiliza em todos os ambientes e a poluição dos ambientes urbanos, né, leva também à redução das populações. A exploração predatória é outro aspecto. Sabemos que no passado isso se fazia ainda muito mais comum, mas ainda existe. Cortes de árvores para retirar colônias, né? Exploração predatória, diminui o número das populações naturais. E a introdução de espécies exóticas. Qual que é o problema de eu trazer uma colônia de fora daquele ambiente? Ela passa a ser uma competidora local. Ela compete por recursos, né? E aí, a mesma quantidade de flor agora terá que alimentar um maior número de colônias, e muitas vezes colônias que não são daquele ambiente. Então, eu tenho um aumento da competição por recursos. Além disso, é possível que muitas espécies geram hibridização, e esta hibridização ameaça as populações e reduz as populações em seu tamanho. Então, todos estes são os principais aspectos que reduzem um tamanho populacional, que fragmenta uma população e que torna as minhas populações isoladas. Ora, mas qual é o problema disso? E aqui entra a genética. Uma população pequena, ela é endogâmica. O que esse termo endogamia quer dizer? Endogamia quer dizer cruzamento entre aparentados. Significa que quando eu tenho um meliponário com 10, 20 caixas de uma abelha, que eu multipliquei a partir de uma única, todas aquelas abelhas estão cruzando entre si como irmãos cruzam entre irmãos, né? E para todas as espécies animais, no ser humano e outros animais que nós temos o costume de manejar em nossa sociedade, sabemos o quanto isso é prejudicial, né? Os nossos avós diziam, não pode misturar o sangue, primo com primo, irmão com irmão. Por quê? A genética destes seres, destes indivíduos, destas espécimes de cruzamentos endogâmicos pode levar à manifestação de várias doenças. Mas para as abelhas há um aspecto ainda mais delicado. Os amigos que nunca já ouviram falar, vamos tentar explicar um pouco mais rapidamente aqui. As abelhas têm um sistema de determinação sexual que é chamado de sistema haplodiploide. O termo é um pouquinho complicado. Haploide e diploide significa que a fêmea, ela tem 2 cromossomos, então ela é diploide. Para cada cromossomo, ela tem um par de cromossomos. E o número depende da espécie, né? Melípanas, por exemplo, nós temos um número, jataís, outro número. Pois bem, o macho, ele é haploide. Para cada par de cromossomo, ele tem apenas um cromossomo. Isso porque as fêmeas, quando reproduzem, as rainhas, quando reproduzem, a partir de óvulos fecundados, nascem fêmeas. E a partir de óvulos não fecundados, nascem machos. Então, o macho, vamos dizer, ele é filho apenas da rainha, enquanto as fêmeas
recebe material genético tanto da rainha quanto do macho. O problema é que quando o macho ele é muito aparentado com a rainha, por exemplo, ele é irmão da rainha, vamos dizer que na geração anterior a rainha gerou uma princesa e gerou um macho. Essa princesa e esse macho cruzando, eles são irmãos. E este cruzamento é chamado, então, de um cruzamento endogâmico, de um cruzamento aparentado. Nas abelhas, nós temos alelos sexuais, alelos relacionados à determinação do sexo. E, em especial, nas abelhas sem ferrão, quando estes alelos são idênticos, ou seja, a partir de dois irmãos, é bastante provável que estes alelos sejam idênticos. É possível que ocorra a formação de machos diploides. Ele não é filho de um macho com uma rainha, senão seria fêmea. Mas há ali um erro, né? Ou há ali uma questão relacionada à endogamia que gera, então, machos, né? Que são, vamos dizer, diferentes daqueles machos comuns. Estou tentando aqui traduzir de uma forma de um termo mais comum, né? Para que vocês compreendam. Então, esses machos, eles não conseguem se reproduzir, eles não conseguem colaborar nas colônias, e a formação desses machos a partir de uma endogamia faz com que a rainha seja sacrificada pelas outras operárias. Então, as rainhas vão e cortam o pescoço, as operárias, né? Vão e cortam o pescoço daquela rainha, porque ela é fruto, né, de um cruzamento com o macho aparentado. Então, a endogamia, ela leva a uma morte, muitas vezes, daquela colônia, né? Então, essa colônia vai diminuir, porque ela está fazendo cruzamentos endogâmicos. E, a partir da endogamia, doenças que podem surgir, e também a questão aí do número de alelos sexuais reduzidos, né? A formação destes machos diploides ou esses machos que acabam não colaborando com a formação da colônia, nós temos perda de colônias. Além disso, há uma perda de diversidade genética. O que é perda de diversidade genética? Quando eu tenho uma população muito grande, essa população muito grande, ela tem vários genes, ela é diversa geneticamente falando, né? Mas, quando eu tenho uma população pequena, esses genes são perdidos. É como se todo mundo fosse muito parecido. Aqueles que sobraram são muito parecidos entre si. Mas qual que é o problema dessas colônias serem muito parecidas entre si? É o próximo passo aqui desse nosso vórtice de extinção. Quando eu tenho perda de diversidade genética, eu tenho redução da adaptabilidade. Ou seja, quando vem uma doença, essas abelhas, elas não conseguem, assim como qualquer espécie, né? Aqui não é apenas para as abelhas, estamos citando as abelhas, porque é o nosso caso de estudo agora. Essa espécie, ela não consegue, por exemplo, enfrentar um determinado patógeno ou se adaptar ante uma mudança ambiental. Isso atrapalha na reprodução das abelhas e na sobrevivência daquelas colônias. Ora, se há uma redução da adaptabilidade, se há uma redução da reprodução e se há uma redução da sobrevivência, as colônias diminuem, a população se torna ainda menor. E entra essa espécie num vórtice de extinção. Populações pequenas
são mais endogâmicas, perdem diversidade genética, se adaptam pior ao ambiente, se reproduz menos, sobrevive menos, a população diminui novamente, e esse vórtice vai ficando com que cada vez a população se torne menor e menor e menor, até chegar à extinção. Então, isso pode ocorrer no tempo. Às vezes eu falo assim, mas as minhas abelhas estão muito bem, tá? Mas para a natureza, nós temos que pensar no tempo. Como elas estarão daqui a 50 anos, daqui a 100 anos? Mas daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, eu não estou mais aqui. Aí já não é problema meu. Então, aí nós voltamos lá na nossa pergunta inicial. Qual que é o meu interesse? O meu interesse é pelo bem da abelha, pelo bem da espécie, ou é apenas aquilo que eu quero? Então, a genética da criação da abelha, ela vai ter que nos auxiliar a evitar exatamente esse vórtice de extinção. Quando eu formo um meliponário, por exemplo, eu preciso, primeiro, não buscar colônias na natureza. Porque se eu tiro colônias da natureza através do corte de uma árvore, fazendo uma captura na natureza predatória, não estamos falando aí dos ninhos iscos, esse sim, porque aí eu estou pegando uma enxameação, né? Mas quando eu vou lá e retiro uma árvore, quando eu destruo uma árvore e pego esta abelha, então eu estou favorecendo as populações pequenas. Além disso, ao formar um meliponário, eu tenho que evitar a endogamia, para evitar a formação dos machos diploides, para que eu não tenha aqueles machos que são muito parecidos com as fêmeas e eles cruzem com as minhas fêmeas e podendo levar a uma perda daquela colônia. Para que eu formando um meliponário, eu tenha esse meliponário mais diverso geneticamente possível, evitando a multiplicação desregradamente, ou pelo menos, quando multiplicar, buscar trocar o material genético com outros criadores. Como se fazia antigamente, né? As pessoas cultivavam ali o feijão, depois trocava, pega um pouquinho da semente do feijão do vizinho e dá um pouquinho da semente dele para o outro vizinho, e assim vai misturando a genética. Mas essa mistura precisa ser uma genética local. Não adianta eu trazer uma genética de uma abelha que está lá no sul do país ou que está lá no norte, porque eu estarei atrapalhando a adaptabilidade. Então, muitas vezes, essas abelhas, elas têm uma genética específica, adaptada àquele ambiente em que ela está. E eu trazendo de um ambiente diferente, eu, de qualquer forma, estarei reduzindo, porque ela não vai suportar, ou possivelmente ela não vai se adaptar a este ambiente diferente, né? Então, a genética na criação de abelhas precisa evitar o vórtice de extinção, evitando, então, a endogamia, evitando a perda da diversidade, favorecendo a reprodução, favorecendo a sobrevivência e facilitando ou colaborando para o aumento das populações. Colaborando para que não haja uma maior redução da população. Dito isso, vamos dar um exemplo específico. É o caso da espécie Melipona capixaba, a espécie que nós trabalhamos aí há algum tempo lá no Espírito Santo, uma espécie que está na lista de abelhas ameaçadas de extinção do Brasil. Eu peguei aqui algumas figuras da minha tese de doutorado, que está disponível na internet para os amigos fazerem download, né? Então, aqui está os remanescentes de Mata Atlântica na área de ocorrência desta espécie. Cada pontinho preto desse que vocês estão vendo é a área de ocorrência. Tem aqui umas estrelinhas que são abelhas que foram introduzidas nesses locais, né?
E essas manchas verdes é uma mancha, esse mapa nós fizemos através do mapa de remanescentes da Mata Atlântica. Tá? Então vejam como é que a Mata Atlântica está totalmente fragmentada aqui. No passado, isso aqui era uma mancha verde única. E aí eu tinha muito hábitat para essas abelhas. Agora eu tenho pequenas manchas. Então a perda de hábitat leva ao favorecimento da extinção. Vou pegar aqui uma foto ampliada e veja que as manchas maiores de mata, elas estão dentro de unidades de conservação. Então aqui é o Parque Estadual da Pedra Azul, aqui o Parque Estadual do Forno Grande, e aqui, na época que nós publicamos esse artigo, 2014, 2015, ainda não era uma reserva. Hoje já é a RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Nacional, Águia Branca. Então, é a RPPN Águia Branca. Hoje, essas grandes manchas de Mata Atlântica também estão preservadas. Mas vejam como é que, na verdade, o ambiente como todo é formado de pequenas manchinhas e separadas entre si, levando à perda de colônias, levando à fragmentação e ao isolamento destas colônias. Né? Quando eu penso numa conservação, por exemplo, eu vou buscar esse ambiente. Não adiantaria eu criar uma abelha aqui, por exemplo, né? Não sei se vocês conseguem visualizar aí a minha mãozinha, a minha setinha, mas uma área totalmente sem mata em volta, olha, uma área totalmente desmatada. Então, eu vou buscar um ambiente mais próximo da natureza, para que as abelhas tenham recursos florais e estejam em um ambiente mais parecido com seu ambiente natural. Né? A exploração predatória, olha o que nós encontramos aí na natureza, é isso. Veja, a árvore está aqui atrás. A pessoa foi lá, cortou a árvore para poder levar o toco para casa, para que a abelha, ó, a entrada da colônia está aqui, ó, para que a abelha ficasse lá no fundo do seu quintal, né, como um hobby, porque ele gosta, etc. Então, hoje a legislação só permite a captura da natureza a partir de ninhos isca, né? E isto aqui é um crime ambiental, uma exploração predatória que aumenta a redução, né, que reduz cada vez mais as populações, prejudicando geneticamente essas espécies. Porque alguém poderia falar assim, mas tudo bem, ele levou lá para a casa dele, né? Mas quantas vezes acontece isso aqui, ó? A pessoa vai lá, não consegue derrubar a árvore, não derruba a árvore, não tem condições, vai lá e abre um buraco, retira a colônia, né? E quantas vezes apenas explora aqui o mel e larga a colônia morrendo nesse local, ou essa retirada é tão drástica que leva à morte dessa colônia. E mesmo estando em casa, não é incomum encontrarmos em vários locais, eu espero que não seja a realidade dos amigos da AME Minas, né? Que cuidem bem aí das abelhas que estão sob sua posse, mas veja que situação esta, um toco que foi levado para o fundo de casa e está aqui no quintal, no chão, olha, a entrada da colônia está aqui, e aqui eu fiz um detalhe, né? Como é que todo o tronco já está degradado aqui por baixo, né? Essa colônia ela está prestes a morrer com a ação de vários predadores, a própria chuva, a água, a enxurrada, está praticamente no chão esta colônia, né? Formigas, lagartos, todo tipo aí de predadores. Então, não seria melhor ter deixado essa colônia lá na natureza, né, do que ela sofrer esta situação aqui. E mesmo, aí nós vamos falar, mas por que a pessoa fez isso? Algo que está relacionado a todos nós. Essa colônia era manejada pelo pai da pessoa, fala, o papai que tinha isso aí, mas papai morreu, papai ficou velho, e nós não temos nenhum interesse em relação a esse negócio, está aí largado, né?
Às vezes a gente pensa que realizamos um excelente trabalho relacionado à conservação das espécies, mas nós vamos ficar velhos, nós vamos adoecer, nós vamos morrer, todos nós. Ninguém fica para semente, não é assim? E às vezes os nossos filhos, aquelas pessoas que convivem conosco, não têm o menor interesse nesta criação de abelhas ou mexer com isso, né? Às vezes fica até com raiva da gente, você dá atenção demais para esse negócio, fica gastando dinheiro com isso, e nós aqui largados. E aí depois que a gente fica velho, que a gente fica doente, ou que a gente morre, as colônias ficam lá, as abelhas se perdem, e aí de novo volta aquela primeira colocação nossa sobre a ética animal, sobre a ética ambiental. Então, se hoje nós trabalhamos para isso, precisamos também pensar no futuro. Nós não estaremos o tempo todo dedicados a isso, né? E o quanto que eu estou fazendo está de fato fazendo bem, ou estará com esta mesma dedicação daqui a 10, 20, 30, 50 anos. A questão das espécies exóticas, a melípona capixaba é o exemplo mais clássico disso, e aqui também uma figura de nossa tese de doutorado. Aqui nesta linha, a primeira, a melípona capixaba. Na linha do meio, a melípona scutellariis. E na última linha, a híbrida, né? A coluna, na verdade, né? Falando de linha, aqui nesta coluna, melípona capixaba, aqui nesta coluna, melípona scutellariis, e aqui nesta coluna, a abelha híbrida. Acontece que hoje, melípona scutellariis é uma abelha que as pessoas transportam para o Brasil inteiro, com o interesse econômico comercial de produzir o mel. Né? Inclusive, a nova resolução do CONAMA, por tanta pressão dos criadores, de tantas associações que buscam esse interesse, está lá, que é permitido tirar a colônia do seu ambiente natural, da sua área de ocorrência natural, desde que haja uma análise de risco. E a melípona scutellariis é este caso principal, tem sido criada amplamente no Brasil inteiro. O problema é que, quando melípona scutellariis está no mesmo meliponário, no mesmo local, que tem melíponas capixaba, então elas hibridizam-se. E os híbridos estão aí, ó. Veja que melípona capixaba tem os pelos do tórax mais escuro, enquanto melípona scutellariis tem o pelo do tórax bem ruivo. E aqui é misturado, ó, um pouco de ruivo com um pouco de escuro. As faixas tergais, que a gente chama, as listras lá no abdômen, né? A melípona capixaba sem essa listra branca, a melípona scutellariis com a listra branca e a híbrida com a listra branca. Então, veja que o tórax da híbrida é bastante mais parecido com o capixaba, é mais escuro, mas ainda assim mais claro do que capixaba, ou seja, é mais escuro do que scutellariis e mais claro do que capixaba. E apresenta as listas brancas no abdômen. E aí outros detalhes, né? Colocamos aqui também uma foto do escutelo, mas mostrando como é que essa abelha híbrida, ela vai perdendo a história natural. E quantos colecionadores de abelhas estão promovendo hibridização, notícias tristes que a gente fica sabendo, para ter uma abelha híbrida. Eu tenho uma abelha híbrida. O problema da abelha híbrida, nos nossos resultados aí, pesquisas que a gente está para publicar recentemente, daqui a pouco a gente vai publicar um artigo, estamos encerrando sobre isso, mostrando que os híbridos, eles não são tão adaptados à natureza, porque essa colônia acaba se definhando e levando à morte. Muitos híbridos na natureza, na verdade, ocorrem dessa forma, né? Os híbridos não se perpetuam como as espécies não híbridas, são menos adaptados do que as espécies não híbridas. Então, será que eu deveria trazer melípona scutellariis para o meu meliponário? Aqui em Minas nós temos o caso da uruçu. Então, a uruçu amarela que ocorre no Cerrado é a melípona rufiventris, e a uruçu amarela que ocorre na Mata Atlântica é a melípona monduri.
E será que eu vou juntar as duas? Será que elas vão hibridizar? E quais os riscos dessa hibridização, né? A colônia vai definhar, ou a colônia vai substituir as espécies da natureza, tornando-se mais um competidor? Então, vários riscos associados às espécies exóticas. Além disso, trazer abelhas de um outro lugar para o meu ambiente, eu não trago só a abelha, eu trago a colônia inteira. E dentro da colônia tem patógenos, eu posso estar trazendo doenças para a minha área, uma doença que não existia aqui, mas que existe em outro lugar. Um patógeno que talvez não sobreviveria tão bem numa área mais fria, mas quando eu trago ele para uma área quente, ele se torna uma praga importante. Então, a movimentação de colônias de outros ambientes podem introduzir vírus, fungos, bactérias, vários tipos de patógenos que podem levar à morte de colônias, ácaros, né? E a história natural dessas colônias, que ao movimentar colônias de um lugar para outro, eu estou esquecendo que ela evoluiu num ambiente de um jeito e que agora eu quero forçar que ela vive num ambiente diferente. Por exemplo, o caso da melípona capixaba, veja, quando eu olho para os pontos de ocorrência, eu vou ver que ela ocorre numa área mais alta, né? Aqui estão as linhas, e também numa área mais fria. Então, será que eu vou trazer melípona capixaba para criar aqui em Vitória? Uma área totalmente quente, ou muito mais quente do que as áreas de montanhas do Espírito Santo, ou vou trazer para Minas, né? Então, a história natural, ela tem vários parâmetros, como parâmetros de temperatura. Veja que melípona capixaba ocorre numa região de climas amenos a frios, padrões de precipitação de chuva, uma área mais úmida. Se eu levo essa espécie para uma área mais seca, ela não vai sobreviver, né? Da mesma forma, uma área com déficit hídrico baixo, ou seja, não só chove, como chove muito ao longo do ano. Então, é uma área que mantém-se úmida ao longo do ano. Aí eu trago essa abelha para uma área, por exemplo, como o Planalto Central, levo para Brasília, uma área seca, né, onde a umidade relativa do ar é baixa em boa parte do ano, essa abelha não vai sobreviver. Então, respeitar a história natural dessas espécies, né? Então, assim, meus amigos, nós já falamos bastante, né? Vamos dar oportunidade aí para algumas perguntas. É como a genética tem a nos ensinar sobre a evolução, sobre a história natural destas espécies e sobre o manejo conservacionista, de modo que possamos fazer um trabalho que busque mais o bem-estar das espécies do que o atendimento ao nosso consumismo, ao nosso egoísmo, muitas vezes a nossa vaidade. Pelo bem do planeta, pelo bem das espécies, esta casa comum a que todos nós partilhamos e que não sejamos aí os exploradores irracionais da natureza. Muito obrigado pela atenção de vocês até este momento e estou à disposição para algumas perguntas. Professor, muito obrigada por sua palestra, né? Gente, as perguntas, por favor, joguem elas no chat para a gente poder passar para o professor. A gente vai colocar também disponível no chat um link com o formulário de avaliação da palestra, do que vocês acharam, do que vocês gostariam que fosse melhor, o que vocês gostaram e o que vocês gostariam que fosse melhor na palestra, e proposta de temas para que nós possamos procurar por próximas opções para os próximos meses, tá? Professor, eu vou começar com perguntas minhas aqui enquanto o pessoal coloca perguntas no chat. E o negócio é o Bem, seguinte, eu lembro de ter lido na literatura a respeito de uma quantidade mínima de abelhas para você conseguir manter um plantel relativamente saudável dentro de uma área. Existe hoje um levantamento atualizado tanto para meliponas quanto para trigoniformes a respeito dessa quantidade?
Esse sempre foi, né, uma questão assim. Alguns falam assim, esse número, né, que foi estabelecido, vamos dizer aí, pelo professor Kerr, né, de um número de 44 colônias, para que você tenha alelos sexuais mais diversos, etc. Na verdade, há ainda muito a se pesquisar, a se conhecer sobre isso, e, na minha visão, não há assim, um número mágico, né? Ó, a partir de 44 pontos, porque isso vai depender bastante da genética dessas abelhas, se essas abelhas são mais aparentadas ou menos aparentadas. Não adiantaria nada eu ter 50 colônias, todas divisões de uma única colônia, porque a chance de elas serem muito aparentadas também seria grande, né? Então, ainda não há, assim, um número mágico para isso. É claro que quanto mais abelhas eu tiver, melhor, para evitar a endogamia, mas essas abelhas teriam que igualmente ser diversas geneticamente, ou seja, não serem todas oriundas de uma mesma divisão, né? E eu preciso pensar no suporte do meu ambiente, ou seja, como que esse ambiente suporta 10, 20, 30, 40 abelhas. Porque também não vai adiantar eu ter 50 abelhas no meliponário que em torno não tem alimento para elas, que não tem água para elas, né? Então eu busco aumentar o número de colônias, mas não tem um ambiente saudável para essas abelhas. E pelo outro lado, há um trabalho publicado pela Denise, que ela acompanhou durante vários anos, né, de estabelecimento de um meliponário da Melipona scutellariis em São Paulo, mantido pelo professor Paulo Nogueira Neto, em que a diversidade genética era baixíssima e que o meliponário estava sustentável, pelo menos naquele tempo da pesquisa. Então, mostrando que, às vezes, mesmo colônias estritamente relacionadas geneticamente sobreviveriam, estavam sobrevivendo aí num período de 20, 30 anos. O problema é quanto tempo, né? Elas vão permanecer durante 50, 100, 200. Quando nós falamos de conservação, nós estamos sempre pensando no tempo, para além da nossa vida, né? A ideia de que nós vamos passar e a natureza estará aí saudável para os nossos filhos, os nossos netos e os filhos dos nossos netos, não é mesmo? Ah, tá bom. Deixa eu correr o chat aqui que o pessoal colocou umas perguntas. Gente, eu vou ler aqui. Se eu perder alguém, vocês mandam de volta, tá? De uma forma geral, o pessoal agradecendo pela palestra. E o Zé Geraldo pergunta se o senhor tem alguma coisa a falar a respeito da hibridação de escutelares e de Monduri. Não, escutelares e monduri eu não conheço, até porque são duas espécies um pouquinho mais distantes uma da outra, mas eu não conheço, né? Claro que as pessoas que acabam criando essas espécies relatam algumas coisas, dão notícia, mas a gente não tem acesso nem sempre para saber se é isso mesmo, se a pessoa achou que viu um híbrido e não viu, né? Eu, particularmente, não tenho notícia disso. Escutelares com capixaba, sim. E monduri com rufiventres, alguns criadores já relataram que parece que era uma hibridização, mas nunca houve a possibilidade de testar se de fato houve ou não a hibridização. No caso de escutelares e capixaba, nós testamos geneticamente, né? Há um trabalho do professor Kerr com a doutora Vânia Nascimento, e na nossa tese de doutorado já tem, e outras publicações que nós estamos aí com elas no forno, aí já vai sair rapidinho, sobre essa hibridização capixaba e escutelares. O Alaor pergunta qual a sua opinião a respeito da colocação excessiva de iscas
E a coleta dessas enxameações pode diminuir o repovoamento das matas e estimular a extinção local de espécies. Em tese, sim, potencialmente sim, né? Porque se eu estou colocando 400, 500, 1000 iscas, essas colônias elas vão deixar de povoar as árvores, vão deixar de povoar os ninhos naturais, os ocos naturais e povoar a minha garrafa, porque já tem o atrativo, já tem a isca, né? E depois eu tiro aquela isca e levo para a minha casa, retiro daquele lugar, levo para outro lugar. Então, sim, potencialmente há aí um risco, né? Uma ação prejudicial. Todo excesso é prejudicial, né, meus amigos? Todo excesso para nós, excesso de atividade física, excesso de alimentação. Olha, eu vou falar uma coisa que eu acho que até excesso de dinheiro deve fazer mal, né? Eu não sei o que é isso, mas dizem que as pessoas ricas demais, têm dinheiro demais, acabam se perdendo, são infelizes, não é mesmo? Eu acho que todos os excessos são prejudiciais, todos eles. E a linguística, a mesma coisa, né? Então, quando nós pensamos na conservação, provavelmente deveríamos estabelecer algo do tipo retornar abelhas para a natureza. Um dos nossos projetos, um dos nossos objetivos no Espírito Santo é exatamente esse: retornar com colônias de melípona capixaba para a natureza, né? Então, a gente escolhe ocos de árvore, a gente prepara o oco dessas árvores e devolve a colônia lá para o oco da árvore. E lá ela vai crescer e vai se multiplicar, vai repovoar a natureza. Então, sim, é um aspecto que a gente precisa observar, né? Se eu estou tirando ali da natureza 50, 60, 70 a cada temporada, talvez eu esteja causando um impacto. Agora, é claro que depende da espécie, né? Já está aí uma espécie, vamos dizer, que está bastante no ambiente urbano, né? Então, talvez não haja aí, vamos dizer, ou o impacto seja menor, mas a extinção local também é possível. Então, a gente precisa sempre pensar nisso, sim, com certeza. O Vando pergunta se o senhor sabe relatos de caso de hibridação entre mandaguari amarela e tubuna. Uma pessoa já me falou isso no congresso, sabe? Eu não vi, não pesquisei, mas uma palestra que eu fiz, se não me engano, foi até aqui mesmo, em Betim ou Contagem, um amigo disse: eu tenho lá na minha casa, eu tenho, e acho que elas hibridizaram, mas nós não tivemos a oportunidade de pesquisá-las, sabe? Se de fato ocorre. Eu não conheço assim nenhum trabalho de pesquisa. Também o fato de eu não conhecer não significa que não existam trabalhos, né? Porque acaba que é muita leitura, às vezes a gente não consegue abarcar todas as leituras, né? Deixa eu só fazer uma pausa aqui, licença. A gente está com dificuldade de mandar o link do formulário pelo chat. A Isadora tentou, eu tentei pelo celular aqui, eu não consegui. Se alguém da diretoria puder pegar o link e mandar, tá no grupo, no WhatsApp, eu agradeço. Se não conseguir também, me manda uma mensagem aqui que eu vou tentar no computador. Desculpa. O Paulo agradece a palestra. E o Meliponário Nativas de Ouro pergunta o que fazer com o enxame de Smith trazida para o Rio de Janeiro. Se elas conseguem se readaptar normalmente ou se deverão ser levadas de volta. Aí, gente, cada um, né, tem a sua visão. Eu apresentei aqui a nossa visão, tá certo? Eu, particularmente, sou contrário, mesmo que a espécie se adapte, né? Mesmo que haja aí uma sobrevivência dessa espécie por algum tempo, eu sou contrário, no sentido de que há vários trabalhos mostrando a necessidade da manutenção da história natural dessas espécies, etc. Né? O ideal, sem dúvida, seria uma reintrodução dessa espécie em sua área de ocorrência natural, né? Mas aí, quer dizer, daquilo que nós colocamos aqui, os amigos poderão, né,
pensar e questionar sobre esta ação. Que aí a questão principal é por quê? Né? Por que eu estou criando no meu meliponário abelhas que não são desta área? Quais são as razões? Nós temos tantas espécies aqui no nosso estado, né? Essas espécies estão bem adaptadas, essas espécies localmente, elas podem cruzar, trocar a sua genética com abelhas da natureza, de modo a evitar a endogamia. Então, nós sempre buscamos conservar a história natural dessas espécies. Agora, é claro, nós respeitamos, nós estamos aqui para julgar ninguém, né? Apenas apresentar outras visões. Há aqueles que gostam de trazer espécies, buscam colecionar, que acham bonito, etc. Mas aí é algo a ser pensado pela consciência, pela ética de cada um. Nós não estamos aqui para levantar juízo de valor, ok? Para a natureza, o ideal é que cada espécie seja manejada com fins conservacionistas em sua área de ocorrência natural, porque é lá que ela está bem adaptada, é lá que ela sobrevive bem, que ela sobrevive melhor e que ela pode trocar geneticamente informações, né, diversidade genética com a sua população natural, ok? Só um momento aqui. O Carlos pergunta novamente sobre a hibridação de amarela e rufiventos onde se tem relatos. O senhor já falou que já ouviu, mas não tem Isso, nenhum documentado ainda, né? isso, exatamente. Já ouvi falar, mas não documentei. Ele também pergunta sobre a Amanduria alcivai, de que estado ou bioma que ela pertence. Se for a Melipona, a Silver, né, que a gente conhece aí, talvez o pessoal, o nome popular, às vezes cada região chama de um jeito diferente, né? A Melipona silver, ela é da Bahia, né? Então ela ocorre mais para as áreas de semiárido, tá? A partir ali da Serra da Diamantina para cima, na região da Bahia, se não me engano, chegando um pouco mais para o Nordeste, ali eu não tenho certeza absoluta. Poderia consultar aqui o Manual Moure, que fala um pouquinho mais sobre isso. Mas é basicamente isso aí, da Bahia para cima, ali no semiárido, tá? Eu não estou te ouvindo mais, é porque você parou de falar mesmo? Ah, tá. Não, mas pode seguir aí, né? Até já chegou aqui para mim, ó. Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. Então, talvez nessa região mais do semiárido aí, né? Essas que são de Minas Gerais aqui registrados, provavelmente registros aí mais lá do norte de Minas com a Bahia, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma abelha de semiárido. Eu fiz uma pausa porque eu estou tentando acessar o Sem problema. WhatsApp aqui para poder mandar o formulário, porque parece que só o administrador pode mandar, só a conta da AME pode mandar link no chat. Só um momento, por favor. O Paulo pergunta sobre a troca de abelhas para diversificar a genética. Como realizar isso se ainda a legislação não é clara e muitas vezes não sabemos o que pode ou não pode perante a legislação?
A legislação, sempre nós esbarramos na legislação em relação a essas questões, né? Primeiro que o Estado de Minas Gerais não tem uma legislação específica, e quem deve legislar sobre isso a partir de 2011 é o Estado. Então, aí vem até uma tarefa, né, que a AME poderia aí, abraçar junto aos seus associados, mas que depende, então, do poder público legislar, né? Depende da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, depende dos órgãos responsáveis pela fiscalização do Estado, legislar a respeito. Então, isso é de fato. Enquanto nós não temos uma legislação bem clara sobre isso, nós caminhamos sempre num limbo, né? Há sempre um problema. Será que eu estou legal, não estou legal? Se eu estou cometendo algum crime ambiental ou não? Então, isso é de fato bem complicado e depende de legislação. A resolução que nós temos, então, é a resolução do CONAMA, saiu uma versão agora, no mês passado, uma versão atualizada, né? E essas trocas de colônias seriam permitidas entre meliponários registrados. O problema é o registro, né? Se na legislação em Minas não tem como registrar, então em outros estados minimamente já há uma legislação, como o estado do Espírito Santo, que nós citamos aí, né? Existe uma legislação em que a pessoa pode registrar o seu meliponário. Aí, a partir de um meliponário registrado, então seria permitido o comércio, a venda, a compra, né? Tudo dentro da legislação, com a regulação específica. Então, assim, bom, se não há legislação, o que eu faço, então, né? Acaba que fica este limbo, muitas vezes. O que o pessoal que eu conheço faz é isso, troca com um amigo, troca com um colega, né, que está ali na mesma área, que não é exatamente um vizinho, mas que está numa mesma área de ocorrência. Então, é o que o pessoal tem feito, é isso. Mas aí tem sempre que tomar os cuidados, né, de não trazer colônia de outros locais. Por exemplo, vou trazer uma colônia, então, lá do norte de Minas, ou do sul de Minas, será que essa colônia vai se adaptar bem aqui? É preciso que minimamente seja de áreas mais próximas, né? Que sejam mais adaptadas aí àquele local meu de manejo. E tentar se cercar de alguma forma. Alguns caminhos que o pessoal faz é registrar-se como apicultor, obter guias de transporte, mas veja que, mesmo nesse sentido, a autorização seria para apis, né, que não é uma abelha nativa. Então, de fato, isso se torna um pouco mais complicado. Nós não fazemos tanto isso, nós fazemos manejo locais apenas, e com registro conservacionista, então, no nosso caso, como instituição de pesquisa, a partir de projetos de pesquisa, né? Então, o que a AME, por exemplo, poderia tentar era uma forma de registrar de forma coletiva. Há algumas experiências interessantes nesse caso, no norte do país, por exemplo, né? Que não seria um único meliponário, mas uma associação, de modo que aqueles associados, eles estão agregados, né? Eles têm responsabilidades em comum. Então, esses são caminhos que o pessoal tem buscado, mas há sempre esse problema, não tenha dúvida. Nós vamos estadual. O Vando comenta aqui que uma isca de 5 litros que ele colocou entrou uma jataí. Depois, essa isca foi invadida por uma guaraipo. E, em seguida, uma mambucão entrou e matou a guaraipo e ela está enxameando na isca. Ele pergunta se isso poderia ocorrer por causa de falta de locais naturais para enxameação. Isso aqui é isca boa, hein, Vando? Você podia me dar um tiquinho desse negócio que você passou nessa isca aí, que ele está chamando a abelha, que é uma beleza. Bom, primeiro que a sua isca deve ter ficado muito boa, acho que esse é o primeiro aspecto. E em segundo, sim, pode ser que haja falta, né, de espaços naturais para essas abelhas enxamearem.
e acabam sendo atraídas, né, por essas iscas. Então, falta aí melhorar esse ambiente, né, tentar de alguma forma intervir para melhorar esse ambiente. Colocar mais isca desse aí, viu? Manda para mim aí um cheirinho desse aí que eu tô querendo. Gente, eu consegui colocar o link do formulário no chat, tá? O Carlos, se eu não me engano, é da Rio, porque ele fala de uma MQQ e de uma MQA. Ele foi para o sul e levou uma MQA, e lá ele teve um problema e teve que salvá-la com discos e só encontrou MQQ. E ele voltou para o Rio e o enxame está muito forte. Mas passaram a ser todas MQQ. Qual a sua opinião? Melípona quadrifaciata antidioides, melípona quadrifaciata quadrifaciata, né? Para quem aí não conhece os termos MQQ, são a mesma espécie, Melípona quadrifaciata, com duas subespécies diferentes, né? E aí já tem alguns pensamentos que deveria separar logo, então ser de fato duas espécies. Mas esse é um caso em que ocorre híbridos, inclusive na natureza. Enquanto a MQQ, que é a Melípona quadrifaciata, ela é própria aí da região sul, região mais fria, né? A MQA, Melípona quadrifaciata antidioides, mais própria aqui da nossa região sudeste. E ali, entre a região sudeste e sul, há uma zona de hibridização conhecida, né? Então, ele precisou salvar a MQA. Deixa eu entender a pergunta aqui, ó. Ele levou uma MQA para o sul e teve que salvá-la com disco de MQQ. Né? Como ele colocou discos de MQQ, de quadrifaciata, deve ter substituído a rainha de quadrifaciata antidioides por uma rainha de quadrifaciata, né? Então, agora, quando ele trouxe de volta, a rainha faz posturas de MQQ. Então, por isso, houve essa substituição. E aí tem que ver, se eu não me engano, no Rio de Janeiro não há área de distribuição de MQQ, né? Particularmente aí a visão, mas respeitando a visão de todos, viu, meus amigos? Particularmente, eu vejo que espécies fora do local de ocorrência deveriam ser doadas a instituições, a unidades de conservação, a áreas próprias das áreas de conservação, das áreas de ocorrência natural dessas espécies, né? Então, essa espécie é do sul, certamente que tem associações lá no sul que poderiam receber essa colônia, né? Ver como fazer isso de uma forma legal, e é a minha visão pessoal. As perguntas no chat terminaram até o presente momento, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta também. No caso de colmeias zanganeiras, isso poderia ter alguma relação com uma genética baixa? Com uma baixa diversidade genética? Por isso que a colônia acaba virando zanganeiro uma hora ou outra quando a rainha morre? Mas aí você está falando de aves, né? Eu, pelo menos, não conheço colônia zanganeira em melíponas. Eu nunca tive um problema É, que eu pudesse relacionar com isso, eu pessoalmente. Mas eu vejo o pessoal relacionando colônia zanganeira muito com melipona, com MQA. engraçado, eu não conhecia, não conheço, claro, né? Também a gente não conhece quase nada sobre abelhas, né? Porque no caso de apis, o fato das colônias zanganeiras, né, é que a apis ela acaba guardando, né, em si, na sua espermateca, uma grande quantidade de espermatozoide do macho, e em um determinado momento, quando essa abelha rainha vai ficando velha, ela começa a colocar apenas machos. E na falta de uma rainha, as princesas às vezes podem colocar também, produzindo machos. Então, uma rainha morta, né, uma colônia sem rainha, ela poderia produzir machos através de operários.
Melíparas, eu não me lembro de ter lido alguma coisa, posso estar desatualizado. Já houve, né, existem casos de espécies que sim, que as operárias produzem zangão, mas não necessariamente apenas zangão ou com um número muito excessivo de zangão, eu não conheço nesse caso. Mas sempre a questão da zanganeira, né, buscando então para aves ou numa lógica para outras espécies, se está produzindo macho demais, ou seja, sem a produção de crias novas, de fêmeas, é porque ou a rainha é velha demais, né? Essa rainha não está mais fazendo postura de ovos fecundados, ou que houve uma substituição da rainha por operárias. As operárias é que estão fazendo reprodução ali, e aí começam apenas machos, tá? Aí, mirim preguiça, né, que não tem rainha mais de 6 meses e tem postura, pode ser posturas de operárias, né? E aí, nas trigonine, a gente conhece casos mais comuns disso, viu? O Vando fala que ele tem um enxame de preguiça, que não tem rainha há uns 6 meses e tem postura, se essa postura seria de operárias. É bastante provável. Trigonine, né, as operárias colocando machos, né? É provável. Ô, Vando, me procura depois, porque eu tenho uma preguiça aqui, ela sempre tem princesa aprisionada e sempre tem realeira. Eu posso ficar de olho e te passo uma princesa ou uma realeira. Ah, e ele falou que ele tem o vídeo Bacana, referente à legal. isca que foi invadida por Jataí, Guaraipo e Mombucão. Hum. Se você puder enviar para a gente depois dar uma olhada, eu agradeço. É legal. Gente, então a gente vai encerrar aqui, não tem mais perguntas no chat. Se alguém quiser ainda colocar alguma nesse intervalinho que eu estou fazendo o fechamento. Professora, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade de novo para estar aqui com a gente, por todas as informações e por todo o suporte que o senhor sempre deu para a Meninas, toda a sua atenção. Gente, o formulário está no site de avaliação, no chat de avaliação. Por favor, respondam. A gente vai mandar um certificado para todo mundo que preencheu o formulário até hoje, tá? A gente vai fechar o formulário daqui a uns 30 minutos, mais ou menos. Então, a gente está considerando que o pessoal assistiu essa palestra até o final. Então, para essas pessoas, a gente vai mandar o certificado. Depois, o certificado vai continuar disponível no YouTube para quem assistir ela posteriormente, mas a gente não vai enviar mais o certificado. Fica aqui o convite novamente, que quando essa confusão que está por aí acabar e as nossas atividades sociais puderem retornar, nossas reuniões vão voltar a ser presenciais no Parque Municipal, segundo domingo de cada mês, das 2 às 5 horas da tarde, tá? Acompanhe as nossas redes sociais que a gente vai informar por lá quando esse retorno vai acontecer, ok? Então eu agradeço a todo mundo pela presença, agradeço ao professor pela disponibilidade. Deixa eu ver só se alguém mandou mais alguma coisa aqui. Eu que agradeço, meninas, sucesso aí no trabalho de vocês. Muito obrigado por tudo e estamos à disposição para colaborar sempre. Um bom domingo Ok, a todos. igualmente, professor. Muito obrigada.